Do Advento é o chamado Domingo da Alegria, não só por causa das leituras, alegrai-vos, mas principalmente por esse final do Evangelho. João anunciava uma boa notícia, uma boa nova. A palavra Evangelho no grego é boa nova, boa notícia. Quando você escuta uma boa notícia, você fica alegre, você fica feliz. Essa é a boa notícia: o Senhor virá. Para nós é uma alegria de esperança. Não é ainda a alegria de céu, de felicidade perfeita, porque a gente ainda não está lá. Mas em meio às dores desse mundo, é você saber que Ele virá nos buscar. Para isso, quando você escuta essa notícia de que nós estaremos com Ele, teremos vida com Ele, seremos felizes com Ele, o Evangelho de hoje mostra João dizendo que para isso vai ser necessário que a gente esteja pronto. Por isso que chega 3 tipos de pessoas perguntando o que a gente deve fazer, e aí João vai falando coisas corretas a se fazer. Olha, não explorar ninguém, saber dividir as coisas, ser fiel a Deus. E no final ele diz assim, que o Senhor virá, o Messias virá com a pá na mão e vai limpar a sua eira, vai limpar o seu terreno. Aquilo que for trigo, ele vai guardar com ele, aquilo que for palha será jogada no fogo. Nós trazemos muita sujeira no nosso terreno, há muito entulho aqui no nosso coração, de forma que quando a gente escuta essa palavra alegria, a gente vê como que a gente vai cumprir um mandamento de ser alegre, de ter de fato alegria, se essa sujeira que a gente carrega no nosso peito e que a gente vê também no peito das pessoas trazem tristeza. A gente percebe então uma luta dentro do nosso coração entre alegria e tristeza. E aqui essa alegria e essa tristeza não é simplesmente emoção. O povo hebreu, ele não era muito de emoção. Então, quando se fala de alegria, não é aquilo que a gente conhece hoje como euforia, mas uma alegria de fato que permanece, uma alegria de fato de dever cumprido, de saber que está pronto para Deus. É tipo quando você faz o seu dever durante o seu dia, a sua semana, você trabalha para Deus, para a obra de Deus, e quando chega de noite você coloca a cabeça no travesseiro e se sente em paz, se sente alegre porque fez o que tem que fazer, mesmo que aquilo tenha causado canseira, tristeza, lágrimas por muitas vezes, mas que você sabe que fez o que tem que fazer. De forma que existe um mandamento, é um mandamento, alegrai-vos, é um ponto de exclamação, alegrai-vos, é um mandamento. De forma que começa então essa briga do nosso coração, de querer ser de fato alegre, essa alegria verdadeira, mas você percebe também muita tristeza no seu coração. E aí essa luta no seu coração vai fazendo por muitas vezes que você desanime, ou que você não confie nas promessas de Deus. Pensa assim, se o padre marcasse com você de ir visitar a sua casa. Bom, você recebeu essa notícia, o padre vai na minha casa. Ele não falou o dia, mas ele falou que ele vai. Bom, já causa uma alegria. Bom, se ele vai na minha casa, então vamos deixar a casa em ordem. E aí vai lá, faz aquela limpeza na casa, né? Passa aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de Kombi, aquelas coisas, aquele desinfetante de Kombi que vende por aí, caiaque, Giovanna Baby, não sei o que, sabe?
Você espalha para casa, você arruma tudo a casa, faz o bolinho, faz não sei o que, está tudo pronto para receber o padre. O padre não vai no primeiro dia, não vai no segundo, passou uma semana, passou um mês, você fala, ih, já vem o desânimo. De repente você deixou esfriar essa primeira notícia de que o padre ia, e aí você até meio que esqueceu, mas ficou pensando, esqueceu de forma que agora está pensando no que? Nos boletos, na dor, nas tretas em casa, e ficou para trás essa história do padre em casa. E de repente você se vê triste. Você recebeu uma boa notícia, estava alegre, mas com o passar do tempo você se vê triste. E aí, para quem fala, o padre vai na sua casa, ele fala, vai nada. É assim que muita gente está. Jesus vai vir, mas aí você prepara, nada. Outro dia, nada. Aí você vai desanimando, aí você fica preocupado com o quê? Com os boletos, com a bicicleta, com o boné, com outras coisas. Você se preocupa com outras coisas. Mas vem um dia e o padre, aperta a campainha, estou aqui. Aí dá aquele desespero, né? Quando teve a pandemia, agora eu posso falar, na época tem que fazer escondido. Lá na Cristo Rei, o padre saía, o de Sandro, seminarista ainda, a gente saía lá por volta de 9 horas da noite e ia levar a Eucaristia para as pessoas, escondido. Então, ia o motorista e o padre segurando Jesus, e o padre de Sandro ia de batedor, né? Que no fundo era seminarista ainda. Então ele chegava na casa, apertava a campainha, a pessoa atendia, ele falava assim, o padre está aí. Quem? O padre Enéas. Aí dá aquele desespero, o que? O padre está aqui? Sabe aquela coisa de arruma rápido aqui a sala, eu não sei o que, é marido que está sem camisa, põe a camisa do avesso, né? Quando a pessoa vinha e abria o portão, daquele jeito, né? E via que no fundo o padre estava trazendo Jesus, aí a pessoa desabava, né? Desabava. Mas veja que a gente catava muita gente de calça curta, sabe? Os homens sem camisa, a mulher com aquele pijamão assim, sabe aquele pijamão de político assim, bem largadona mesmo. É assim que o Senhor virá. É assim que ele... E aliás, o padre quando visita as casas é assim também, viu? Não marca hora, só chego chegando só. Mas veja, por muitas vezes você olhando, entre aspas, essa demora de Jesus, o entulho que está no terreno seu e do outro, vai dando tristeza. Tem horas que é até bom que ele não venha, porque está muito entulhado aqui dentro. E se ele pegar tudo sujo, você vê o que João fala. Então você vê que tem essa luta no seu coração entre tristeza e alegria. Tem um filósofo, veja, essa primeira parte vai queimar um pouco a pestana. Ele chama assim, um filósofo francês, ele chama Gilles Lipovetsky, não precisa decorar. Ele vai falar sobre a efemeridade do tempo, mas tem um livro dele que se chama A Era do Vazio. Nós vivemos a Era do Vazio. Existem várias teorias e filósofos, né? Hoje, filósofos modernos de agora. Tem um, por exemplo, que falou, faz pouco tempo que ele faleceu. A grande maioria fala de um negócio que chama pós-modernidade. Tem a modernidade e a gente vive um negócio que é pós-moderno. O que tem nessa pós-modernidade? Não tem verdade, não tem liberdade, tudo. E um desses caras é um cara que vai falar que tudo é líquido. Tudo é líquido. E ele não deixou de ter razão, né? Tudo é líquido, os relacionamentos são líquidos, a verdade é líquida para a pessoa, nada é fixo.
Mas esse filósofo francês que o padre vai citar, ele fala de um outro jeito, ele fala de uma hipermodernidade. Hiper é acima. O que significa isso? Significa que a gente vive a modernidade de modo exagerado. As coisas todas são exageradas. Só que isso causa entulho, ele vai dizer. Isso causa tristeza. Parece que causa liberdade, mas não causa. Causa dependência, causa peso, causa escravidão. Tudo para nós é exagerado. Quando a gente pega, por exemplo, a tecnologia, era para nos dar mais liberdade. Quando carro, telefone, internet, era para nos dar mais liberdade, para fazer as coisas. Pensa só, você e uma família lá do tempo das cavernas. No tempo das cavernas, o marido acordava, qual que ele tem que pensar? Ele tem que pensar em caçar. Você não precisa sair caçar. Você vai no supermercado, você compra. Quando você compra isso, você ganhou tempo para fazer outras coisas. Quando você, por exemplo, tem o carro te dá facilidade de chegar em lugares que talvez você demoraria, às vezes até dias para chegar. Então, essa facilidade das coisas, da comunicação, deveria nos dar liberdade para nós, para a gente arrumar a nossa casa. Mas não. Todo esse progresso traz no fundo entulho, mais entulho dentro do nosso coração. E aí ele vai dizer o quê? As pessoas então têm muito, mas são vazias. Sabem muito, tem muita coisa. Por exemplo, você hoje tem mais luxo do que um rei na França, naquele período ainda absolutista ainda. Você tem luz elétrica, você tem chuveiro, você tem televisão, você tem muito mais regalia do que o monarca na idade da Revolução Francesa, por exemplo. Mas esse tempo que sobra, ou esse avanço que sobra, em vez de a gente ajudar a usar a nosso favor, está sendo exagerado, está causando essa hipermodernidade, então vai causando tristeza. Causa tristeza. Lembra que o padre falou que a alegria é você conseguir fazer aquilo que você tem que fazer, o dever de missão cumprida, de ter feito aquilo que Deus queria que você fizesse? Hoje a gente não faz. Se você olhar na sua vida, você vai perceber, e isso vai te dar tristeza. Você vai perceber que tem um monte de coisa começada e quase nada terminado, pouca coisa terminada, como se fosse um monte de cadarço desamarrado. E aí você, por exemplo, a vida de oração, você sabe, por exemplo, que precisa melhorar a vida de oração, aí você vai deixando para amanhã. Por quê? Porque você tem que cuidar do celular, você tem que trocar o carro, você tem que isso, aquilo, outro. Aí por outro lado vem o outro que não termina um curso nenhum, não termina uma faculdade, não termina um curso, começa, para. O outro não para em serviço nenhum. O outro é um relacionamento, fica pulando de um relacionamento para outro. O outro é uma pessoa que não tem confiança em si mesmo. São coisas que vai pesando e vai trazendo entulho. E o que por muitas vezes acaba nos acusando e deixando a gente triste é a gente mesmo, quando a gente se depara com o nosso fracasso. Hoje em dia, qual que é o jeito de dar vazão a isso? É apontar para o outro, é apontar para a sociedade, é se fazer de vítima. Mas se você pensar bem, 90% desse entulho foi você mesmo que colocou, você mesmo que buscou, você mesmo que não amarrou, você mesmo que não destronchou a coisa. E aí é mais fácil colocar a culpa
no outro, no esposo, nos filhos, na sociedade, no político, em Deus, no diabo. Quanta gente que põe a culpa do fracasso no diabo. No fundo, é esconder o próprio entulho. Esse cara, então, ele escreveu esse livro que chama A Era do Vazio. Apesar de a gente estar cheio de coisa arada aqui dentro, a gente no fundo está vazio. Muita gente não tem o que falar. Não tem o que falar no sentido assim, hoje em dia é muito falatório, mas pouca gente tem de fato palavra com P maiúsculo para ser dita. As palavras, elas não têm mais peso, não têm valor. Veja o político, os políticos, a grande maioria, veja os intelectuais, veja a comunicação, a mídia, veja os relacionamentos, veja, ninguém tem mais palavra. Por quê? Porque estão vazios. Às vezes tem muita tranqueira aqui dentro, mas não tem de fato essência das coisas. Então a casa está zoada. Se Jesus chegar com a casa zoada, você viu que a coisa vai estralar. O advento é justamente esse tempo para que a gente tire o entulho, para a gente confrontar um entulho. De modo geral, a gente fica distraído com as luzinhas, sabe? As luzinhas de Natal, árvore de Natal, presépio, elas tiram o foco desse confronto que a gente tem que ter com a gente mesmo. Eu estou pronto para o encontro com Jesus? É essa a pergunta do advento. Ou ele vem, ou sou eu que vou. Eu estou pronto? As luzinhas fazem com que a gente busque mais entulho ainda. Vou comprar coisa. É um período assim, está todo mundo, se amando, não sei o quê. Vou buscar alguém para amar também e tal e coisa. E por muitas vezes a gente fica encostando mais em entulho, em vez da gente se confrontar e tirar. Veja a ceia de Natal que virou um monte de entulho. As pessoas estão preocupadas com a comilança, com o amigo secreto, não é? Amigo secreto é furado, gente, é furado, hein? Você nunca ganha o que você quer, não é? Você dá uma Ferrari e ganha um sabonete. É furada, mas daí se cria aquela expectativa, daí... E tem dia para sair mais briga de família do que ceia de Natal, churrasco de Natal, porque está todo mundo entulhado. E aí não adianta a gente disfarçar fazendo assim, não, meia-noite a gente vamos rezar aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria para o menino Jesus, ou vamos cantar parabéns para o menino Jesus. Se tiver entulho, não tem lugar para Jesus entrar, não tem lugar para Jesus de fato nascer. Isso que João está falando, é preciso limpar o terreno. Então veja, essa luta, tristeza e alegria. De um lado tem esse filósofo que vai colocar esses elementos, o padre vai ver, vai mostrar um monte de entulho que a gente carrega. E do outro lado tem um outro filósofo, vamos colocar assim, um outro pensador, que é o Papa Francisco, que é o homem da misericórdia e da alegria. Todo documento que sai dele, ele está falando de misericórdia e da alegria. E ele vai dizer o quanto que tem feito mal para a igreja, essa turma que fica carregando entulho. Se, ele vai dizer, a gente recebeu a boa nova, a boa notícia, nós teríamos que ser as pessoas mais alegres. E aqui não é ser bobo alegre, mas uma alegria verdadeira. A palavra dele, cara de velório, cara de vinagre, cara de quem chupou limão. Ele fala assim. Tem então esse livro, A Era do Vazio, e tem um documento do Papa que chama Alegrai-vos e exultai. Vamos fazer a comparação das duas coisas e vamos ver o que é entulho no nosso coração e qual é o remédio que o Papa Francisco dá para a gente tirar esse entulho.
Esse filósofo vai dizer que a primeira coisa é o individualismo narcisista e o isolamento. Como o padre falou, tem umas palavras que é difícil, mas o padre vai explicar. No português é o famoso cada um por si. Esse cada um por si traz tristeza para nós, porque você não foi feito para viver assim. Você foi feito para viver em família, em unidade, em comunidade, em sociedade. Deus assim nos fez. Quem é cada um por si começa lá na queda, no céu, que é um carinha que chama Lúcifer. Ele foi o primeiro que pensou em cada um por si. Esse cada um por si é entulho, é egoísmo, é individualismo. Tanto é assim que quando você faz algo para alguém, você se sente feliz, você sente paz, você sente alegria, mesmo. E quando você assim doa daquilo que era seu e dá para o outro, essa felicidade é maior ainda. Quando você é capaz de tirar de fato de algo que é seu, assim, ó, não da sobra, não do que der, mas de fato você, não, isso aqui, vou confiar em Deus e vou dar. Essa felicidade ainda é maior, porque você foi feito para isso. Esse filósofo fala assim: a sociedade de hoje promove o individualismo narcisista, que é o que? Olhar só para si, onde o foco excessivo do eu reduz o olhar para o outro. A morte não incomoda mais a gente, o sofrimento não incomoda mais, tanto que por muitas vezes você vê a pessoa está sofrendo no meio da rua, num acidente, em alguma coisa, em vez das pessoas ajudarem, elas estão filmando. Por que elas estão filmando? Porque eu posso ganhar dinheiro com isso. Estou preocupado comigo. O Papa Francisco diz assim, ó: a alegria cristã floresce na comunhão e no amor mútuo. A santidade, ela é vivida em comunidade. Por isso que não existe essa coisa, rezo em casa, eu com Deus. Se você pegar, por exemplo, a ressurreição de Jesus, você vai lembrar que, por que Tomé não viu Jesus a primeira vez que ele aparece? Porque ele não estava junto da comunidade. No outro domingo, Tomé estava junto e viu Jesus ressuscitado. Não existe eu e Deus, não existe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se a gente não faz isso, é entulho. Por muitas vezes pode ser entulho de querer se aparecer, de ser o centro das atenções, mas também tem um entulho escondidinho aí, que é um entulho espiritual. Deixa que é eu e Deus só, o resto que se lasque. A pergunta que o padre vai fazer para você é a seguinte: quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano? Será que eu não estou vivendo esse entulho? Eu e Deus, eu vou na missa, eu rezo meu terço, eu sei o quê. Quantas pessoas eu trouxe para Jesus esse ano? Então você vai estar triste. Eu vou, eu faço, eu estou na igreja, mas experimenta trazer alguém, e você vê aquela pessoa perseverante, participando, você vai ver a alegria que vai dar em você. A santidade é vivida em comunidade, na partilha, no encontro com as pessoas. Segundo entulho, autossuficiência é não depender de ninguém. A frase assim famosa é aquela assim: é isso que dá, ficar dependendo dos outros, por isso que eu prefiro eu mesmo fazer. Um orgulhoso, um autossuficiente. Nada a gente faz sozinho, nada.
Nada. Essa história, por exemplo, que o feminismo tem plantado na cabeça das mulheres, de que não dependa de homem, isso aí é satanismo. Porque não é questão de depender de homem. Todo mundo depende de um e de outro, homem e mulher. Todo mundo depende um do outro. Não fui eu que passei essa toalha. Não fui eu que estou segurando o microfone aqui na hora da oração eucarística. Todo mundo depende de todo mundo. Ninguém pode falar assim, eu não dependo de ninguém. Mas a sociedade tem gerado isso na cabeça de muita gente, que gera essa autossuficiência, que vai dar um orgulho de pisar nos outros, de rejeitar os outros, e de rejeitar aqueles que, por muitas vezes, vão nos atrapalhar. Porque se eu estou preocupado comigo, o outro se torna um peso. Se é um outro que dá trabalho, que está no vício da droga, da bebida, que está caindo na rua, um pai que está doente, um filho que está com problema de saúde, uma criança que está para nascer, atrapalha. Esse filósofo vai dizer assim: a sociedade exalta essa autossuficiência e individualismo. Ela fala disso toda hora. Veja, o que no fundo essa coisa de coach que tanto está na moda é isso, é autossuficiência. Olha a frase: eu posso, eu consigo, basta eu querer. Mentira, gente, você não pode tudo. Não é porque você quer uma coisa muito que a coisa vai acontecer. Mas só que é colocado na cabeça das pessoas que basta que você mentalize, que você queira, que você isso, aquilo outro. Não é assim. Se não tiver a ação da graça, não adianta, que o padre fala sempre, não adianta você querer fazer o seu filho virar o novo Cristiano Ronaldo. Você vai lá, coloca ele na escolinha, compra chuteira para ele, compra meião para ele, compra tudo do Cristiano Ronaldo, até o coisa da caspa lá você compra. Mas o moleque é um pereba de bola. Ele não sabe dar duas petecadas, ou seja, está faltando graça. Se não tiver graça, não tem jeito. Promovendo a ideia de que o sucesso e o poder vêm exclusivamente do esforço pessoal. E olha uma coisa que está na moda, da meritocracia. Pode falar tanto disso, né? Dessa questão de ser de esquerda, de direita. Está aqui um pecado da direita, que as pessoas não veem. Porque o certo é meritocracia. Tá bom, e o que você faz com quem sobra na história? E o que você faz com aqueles que não conseguem acompanhar o mérito dos outros? O que você faz com o bêbado, com o drogado, você manda na câmara de gás, igual fizeram lá na Segunda Guerra? Por trás de virtudes esconde palavras que matam. Papa Francisco: tudo que temos e somos é dom de Deus. O que é dom? É presente de Deus, é graça de Deus. A verdadeira força do cristão está em reconhecer a sua fraqueza. Mesmo que São Paulo fala, que a gente fala de boca cheia, mas não vive. É quando eu sou fraco que eu me sinto forte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso em mim. De novo, gente, não tenha medo de ser fraco diante da sociedade, mostrar fragilidade diante da sociedade, mostrar que não sabe fazer tudo. Esses dias eu tive que falar para um padre, olha, mostre que você erra, no sentido assim, na missa, na liturgia, na convivência, não, sabe, não fica criando essa figura do perfeito. Por quê? Porque você não é assim. E aí você cria uma fantasia do povo sobre você e de você mesmo, uma exigência desnecessária. Se permita errar. Esse padre não dormia porque errava uma coisinha de nada aí na missa.
Se permita errar. Se permita saber que você é fraco. Se permita saber, Senhor, eu não sei fazer. Eu preciso de ajuda dos irmãos, do Senhor. Ninguém é autossuficiente. Só que se a gente achar que é autossuficiente, vai criar lixo. Repara que muitas pessoas ajudam muita gente, mas não se deixam ajudar. Ela consegue ajudar um monte de gente, mas daí, quando ela está precisando de ajuda, ela não pede. É um orgulhoso. Uma cultura do consumo e de um vazio, que o padre falou. Compra um monte de coisa, mas está vazio. Quanta gastação nos dias de hoje, quanta gente comprando sem necessidade, comprando à toa, comprando para tapar um buraco do coração. Quanta dívida que as famílias vão entrando por causa disso. Mais uma Tupperware, mais um canário, mais uma camisa de time, mais um sapato, mais um. No fundo, a coisa é mais complexa. Por quê? Porque entulho. Está vazio aqui dentro, não está vazio, está com entulho, mas a gente está vazio no fundo. Então vou entulhando mais coisa. Quanta coisa que a gente tem em casa que não serve para nada, e aí você fala assim: eu comprei para quê? Lembra aquele negócio de suco que você comprou para emagrecer? Lembra? Você via lá, olha, você coloca a maçã assim, ó, pá, aí sai aquele sucão de maçã assim, ó, pá, você vai tomar só suco natural, é ou não é? Aí você comprou o bichão lá, tem que pôr 15 maçãs para sair meio copo, aquela sujeira, aí você vai desmontando o negócio, só peça suja, que tá lá embaixo da pia agora, né? Ou tá no bazar do Padideia. Lá no bazar da TOTOS, da comunidade que o padre cuida, sabe a coisa que mais tem lá? Material de ginástica, sabe, de academia, de bicicleta ergométrica, aquele andador, é o que mais tem. Se for lá, tem um monte lá, encostado. Por quê? Não, eu vou comprar, vou fazer isso aqui, 2 semanas, parou. A gente vai entulhando um monte de coisas sem necessidade. Precisa de um celular novo, precisa de um sapato novo, mas no fundo, gente, é tristeza, vai dando tristeza, porque é que nem a criança, sabe? A criança fica enchendo o seu saco para comprar um brinquedo, aí você compra o brinquedo, ela não liga, ela fica brincando com a caixa. Passou uns 2 dias, ela nem liga mais para aquele brinquedo. O Papa Francisco diz assim: o desprendimento e a simplicidade são fontes de verdadeira alegria. Olha a família de Nazaré, eram felizes. Colocar dependência nas coisas é que de fato é riqueza. A verdadeira felicidade, Papa Francisco, é encontrada em Deus e não na riqueza do mundo. A confiança em Deus e a valorização daquilo que é essencial no coração, isso que causa alegria. Talvez você não reparou, mas talvez você já seja rico já. Você tem saúde, tem esposa, tem filhos, tem a turma aqui na igreja. Já é rico já. Está reclamando do quê? Tem amigos, tem a fé. Outro ponto que esse filósofo coloca aqui é entulho: esgotamento do otimismo modernista. O que é isso? Não importa o custo da vida humana, o progresso é que vem primeiro. A perda da fé em ideias de progresso e evolução são uma característica da modernidade. Deixa um sentimento de apatia e desencanto, porque a tecnologia não traz essa salvação que a gente está esperando, gente. Você vê que, primeiro, as coisas, elas são feitas para quebrar, não é?
tem um termo já para isso. Elas são feitas para quebrar, já não é que nem antes, você comprava um sofá, um armário, a sua mãe passava por você depois de casada e tal e coisa, não é mais assim. Elas têm prazo de durar. E outra coisa é que as coisas são muito rápido, então a tecnologia avança e daqui a pouco aquilo que você comprou hoje, daqui 6 meses está atrasado, e aí você vê frustrado, você quer aquilo novo, você quer aquilo da tecnologia, e vai causando dependência que vai cada vez mais isolando as pessoas. Aquilo que o padre falou, todo esse progresso não era para liberar a gente, para a gente, por exemplo, ter mais tempo de vida, de qualidade de vida de oração, não, vai causando escravo. Você vê o celular o que virou, a internet o que virou, as pessoas, você com certeza tem um filho, um parente, um sobrinho lá que não tem acesso com ninguém, o mundo dele é o computador, está ali 24 horas, videogame, internet, conversa, mas não sabe conversar pessoalmente, não sabe conversar. A gente vai criando dependência. Eu quero um relógio que vá ligando o motor do meu carro, o meu carro, a hora que eu ligar, já vai esquentando lá o lanche que eu vou fazer lá no micro-ondas, vai ficando tudo interligado, inclusive você vira uma máquina, vira um robô. A gente tem medo do silêncio. Às vezes você chega em casa, liga um monte de coisa, televisão, rádio, internet, e fala com não sei com quem, vê o zap, vê não sei o que. Tem muita gente que tem medo do silêncio, mas é onde Deus fala. Muitas vezes, em vez de você ficar escutando esses bom dia feliz, sabe, mensaginha de bom dia feliz, Deus não sei o que, papapá, em vez de ficar escutando essas coisas, para e silencia. Você vai ver que Deus fala muito mais aí. Leia o Evangelho e silencie. Não fica procurando, vou ver o Paulo Ricardo, vou ver fulano e tal, vou ver o Padre Néia falou. Não, leia, feche, silencie, depois vai atrás. Depois, primeiro é ele que tem que falar, não é o Padre Néia que tem que falar, não é o Padre Paulo Ricardo que tem que falar, não é. Primeiro que tem que falar é Deus. O Papa Francisco diz assim: a alegria está enraizada na esperança. Ela ensina que mesmo quando a cruz aparece, não devemos perder a alegria da esperança. A promessa da ressurreição não é uma promessa tecnológica. Vocês estão vendo o negócio aí de inteligência artificial, vocês vão ver o BO que vai dar isso aí já já. Quando eu vou falar aqui, vocês não vão falar, isso aí não vai acontecer não. Pode escrever o que o padre está falando. Daqui a um tempo vai ter gente apaixonado por uma inteligência artificial. Tem nego que quer casar com um cachorro, quer casar com um boneco, quer casar, para arrumar uma inteligência artificial, que veja só, você homem, por exemplo, que de repente, sei lá, hoje em dia tem, no Japão, você vê no Japão, a coisa está tão sem Deus, que está em crise de não ter casamento, não tem casamento, os jovens não querem casar, por causa desse mundo virtual. E aí o que eles fizeram? Eles estão fazendo bonecas como se fosse mulher, porque se você vai lá, você compra lá o cabelo que você quer, a cor que você quer, o seio, você monta lá do jeito que você quiser, e não é boneca assim, com textura. Aí pega só, daqui 5 anos, 4 anos, você joga uma inteligência artificial ali, o cara vai falar assim: para que eu quero mulher? Você encontrou seu pão? Você pagou o boleto? Ele vai querer a boneca artificial que vai ficar, vem aqui, você quer uma massagem? Você vai ver, pode escrever. Vai ter nego casando com inteligência artificial com robô, no fundo é robô. Vai trazer felicidade? Não vai. Tem umas coisas que são assim, que a literatura já contou isso há muito tempo já, porque
já sabiam das coisas, né? Você pega Admirável Mundo Novo, Eu, Robô, tá cheio de livro aí, Blade Runner, cheio de livro aí falando daquilo que a gente já está vivendo hoje. Vai ser um pulinho só. A superficialidade da vida. Existe hoje uma valorização excessiva. Vou até esperar a moda passar. Uma valorização excessiva na aparência e na autoexpressão, que promove superficialidade, que confunde aquilo que você aparenta ser com aquilo que você é, fisicamente e espiritualmente. O que é essa ditadura, por exemplo, do padrão de beleza? É isso, é a aparência. Você tem que estar nos moldes, você tem que estar pesando aquilo, e veja como está a tristeza. Aí de repente você é uma pessoa boa, você vem na igreja, você faz o bem, você faz o quê, mas de repente você vê que tem uns pneuzinhos aqui. Gente, olha só, vou falar, hein? Quando o padre vai falar é porque vem coisa. Às vezes vem mulheres na atendimento que estão em crise, às vezes por causa do tamanho do seio, por causa da banhinha, por causa disso, daquilo outro, que não conseguem se amar. Se não conseguem se amar, não conseguem dar amor, de forma que às vezes vem depressão, as moças então, pior ainda, fica em crise porque nasceu uma espinha no nariz, como se fosse morrer com aquela espinha, né? Que aquela espinha fosse, e aí compra um monte de produto lá, e faz, passa no esmeril, e faz não sei o que, e faz aquilo outro. Padre, eu já fiz de tudo, e não consigo ajeitar isso aqui, mas por quê? Esse padrão de beleza está vindo da onde? Da cabeça, da sociedade, aquilo que sua mãe falava, toda panela tem sua tampa, gente. Só o padre que não, o padre é frigideira. Vai ter um que vai gostar da gordinha, outro vai gostar da baixinha, outro vai gostar da dentucinha, outro vai gostar do cara com bafo, outro vai ter, gente. Fica geles. Mas isso vai criando uma tristeza no coração das pessoas, de não estar no padrão. Hoje mesmo eu vi um vídeo, né, de um cara, um gordinho para variar. Aí ele reclamando: quando eu era criança eu sonhava em ficar velho, porque daí eu ficava largado, tal, papapá. Aí parece um vídeo de um velhão assim, uns 70 anos, assim, bombadão. Aí ele fala: até os velhos tá bombado, agora eu me lasquei agora, né, porque você tem que cuidar da saúde. Mas veja bem, o que esse homem, por exemplo, 70 anos bombado, ele aumenta da sua vida? Eu lembro de um rapaz, quando o padre era adolescente assim, meu pai sempre catava eu nas férias de escola. A gente detestava férias de escola, que tem que trabalhar com ele de pedreiro, né? Para mim não era férias, para mim era serviço de escravidão, né? Mas eu lembro que a gente trabalhava num lugar e todo dia passava correndo um senhor, mas assim, um senhor já, sabe, e todo mundo falava assim: esse cara, velhinho já, e correndo para lá e para cá, a saúde de um touro, Aí passou uma semana, ninguém viu o velhinho. Passou da semana, o que aconteceu? Fartou. Você tem que cuidar da saúde, mas veja, olha que bater a senha, vai, né? Às vezes a gente fica preocupado: porque agora eu estou perdendo cabelo. O homem fica lá perdendo cabelo. Você não tem mais 20 anos, você quer o quê? Saber envelhecer é um dom. Saber envelhecer é bíblico. Na Bíblia fala que existe duas coisas que deixam Deus irritado: um jovem sem temor a Deus e uma pessoa idosa sem juízo. A sociedade era para valorizar as pessoas que têm experiência de vida, que sabem ensinar o caminho, mas hoje é o contrário, é vergonha. Então fica essa coisa arada que vai trazer tristeza, porque
Porque ninguém está no padrão, gente. Ninguém consegue ficar nesse padrão. Você vê até essas modelos. Se essas modelos fossem tão assim, elas não estavam colocando o dedo na goela. Come e fica já em crise já. E aí aqui a gente na base da pirâmide quer ficar. Você é quem você é diante de Deus, meu. Eu só falo assim, ó, se você vê que você é fraco de feição, compense com legalzice. Porque, olha, é duro, hein? Fraco de feição e chato, aí não tem jeito mesmo, aí é duro mesmo, hein? Sorte que não tem na paróquia, tem só para lá que tem. Tem uns irmãos que eu olho, judia, hein? Papa Francisco, o Senhor quer ver em nós uma alegria autêntica que brota de um coração simples e confiante, não de aparência externa, mas de verdade interior em relação a Deus, que geram felicidade. É outra coisa também, olha, a vida espiritual não é aparência. Tem muita gente vivendo de aparência, tem muita gente confundindo fé, castidade, estão confundindo. Castidade, modéstia, gente, não é vestir que nem vovó Mafalda. Tem umas moças hoje, umas mulheres hoje que acham que modéstia é viver, vestir que nem vovó Mafalda. Aí fala assim, padre, não aparece o meu José, eu estou esperando, não vai aparecer mesmo, só se aparecer o papai papudo, porque quem é que vai encarar? É se vestir bem, gente, se vestir bem, não é ficar com os morrinhos para fora, e também não é ficar andando que nem, sabe, quadrilha dos anos 30. As pessoas vivem de aparência. Aí o outro vai lá e coloca aquela correntona de Nossa Senhora, que fez escravidão de Nossa Senhora, aí vem confessar: padre, eu caí na castidade com a minha namorada. Meu, o que adianta a corrente? É aparência, vai dar tristeza. O relativismo é achar que cada um tem a sua verdade, só que isso é mentira, dá tristeza. Quando você encontra uma verdade, aquilo alegra o seu coração. Não era assim? Quando você não entendia uma conta na escola, de repente você aprende, nossa, aquilo dá alegria. Quando os discípulos de Maús conversavam com Jesus, o coração deles pegava fogo. Você foi feito para a verdade. O relativismo, esse negócio de cada um tem a sua verdade, isso dá tristeza. O outro entulho, hein? O pansexualismo e relacionamentos efêmeros. O que é? Tudo é sexo e tudo é relacionamento que não dura. Dá tristeza, por quê? Porque você foi feito para a comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, Deus projetou uma pessoa para te levar para lá, para chegar nessa comunhão com Deus. A rigor, tirando quem é viúvo, tirando quem teve os percalços da vida, a rigor, você foi feito para uma pessoa só, para o seu esposo ou para a sua esposa, tirando quem é viúvo, tirando, né? Mas a rigor é isso. Se eu vou e me entrego a um, me entrego a outro, me entrego a isso aqui, você vai se sentir usada, vai dar tristeza. E aí não adianta ficar falando que homem não presta, que mulher não presta, que isso, aquilo, outro, se eu mesmo não estou me dando respeito. Eu estou me colocando como um copinho descartável na mão das pessoas. As pessoas usam e jogam fora. E a tristeza maior é quando é gente de igreja, dentro da igreja, vivendo isso. Papa Francisco, a família como projeto de Deus é uma fonte de alegria e de estabilidade. É um amor estável, gente. O amor entre homem e mulher é um amor estável. É um amor que tem que passar pela rotina, pelo cotidiano, pela simplicidade, pelas coisas
sabe, sem grandes estrondos da vida. É essa vida que Deus viveu em Jesus em Nazaré. Porque minha vida está muito parada. Porque minha vida está passando. Porque isso, aquilo, outro, preciso de umas aventuras, preciso disso, daquilo, outro. Vai dar tristeza, vai estrepar, cara, vai estrepar. É aí que você tem que estar. E estar por inteiro. E estar por inteira. Depois só sobra o lodo aí dentro do seu coração. Despersonalização de Deus. Traduzindo assim, hoje em dia a turma fala assim: não, o importante é acreditar em Deus, a religião tanto importa. Não, gente, então por que Jesus veio morrer na cruz e fundar uma igreja? Quando você começa a seguir de fato o evangelho de nosso Senhor, seguir de verdade, não meia boca, de verdade, vai dar alegria. Você vai se sentir alegre, como eu já me senti, por muitas vezes que eu fui injustiçado. Uma vez eu apanhei, e eu me senti em paz, me senti alegre, porque eu estava fazendo o que eu tenho que fazer. Essa mistura de religiosidade, de crença, que vai virando um supermercado da fé. A pessoa está aqui, depois está lá. A pessoa mistura catolicismo com espiritismo, com isso, com aquilo outro. Vai dar tristeza, a pessoa não se acha. A última coisa que entulha o nosso coração: preocupações, medos e ansiedades. Como a gente é uma sociedade assim. A frase que mais está na nossa cabeça, de modo direto ou indireto, é: e se? E se? E aí vai causando ansiedade, vai causando medo, e por muitas vezes a gente vai vivendo e sofrendo por fumaça. Mas se você não tiver fé em Deus, você não vive. Meus irmãos, sem fé você não atravessa a rua. Você chega aqui: e se eu passar e o ônibus pegar? Então eu não vou. E se o avião cair? E se, veja, e se eu não souber dirigir? Aí vai a pessoa, não tira a carta. Veja, e se ela me der um fora? E aí às vezes o cara perdeu a oportunidade lá, né? E se eu não for digno de ser padre? E por aí vai. Esse monte de si que a gente vai colocando, vai causando medo, entulho, ansiedade, e daqui a pouco a gente está lá engessado. A gente transforma, a gente muda aquilo que é rotina, que é algo de Deus, e a gente transforma em engessamento da vida, que é diferente. Zona de conforto. Da tristeza. Por quê? Porque você foi feito para desafios. Você foi feito para escutar da boca de Jesus, para ouvir da boca de Jesus: avance para águas mais profundas, não tenha medo. Desbravar, ter coragem, te dá alegria. O Papa Francisco diz assim: confiai no Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem o cuidado de vós. A confiança filial em Deus traz paz interior e permite enfrentar os desafios com serenidade, com sabedoria. Você precisa limpar, todos nós precisamos limpar esse monte de entulho que tem no nosso coração. Faz um exame e pensa: eu ando alegre? Eu ando alegre? Ou eu ando triste? Ando reclamando? Ando murmurando? Ando desanimado? São Tomás fala assim, que a alegria é tomar posse daquilo que a gente ama.
Quando a gente conquista aquilo que a gente ama, a gente fica alegre. Ora, se eu digo que amo a Deus, mas eu vivo triste, desanimado, então não tomei posse dele ainda. Então não é ele a alegria da minha vida ainda, é esse monte de entulho. É um mandamento